não sei fazer isso não, gente. Mas ele falou, não, tem que colocar. Então a gente é obediente, né? A palavra do pastor, a direção que Deus tem dado na vida dele. E é uma honra estar aqui com os irmãos. O pastor falou que nós estivemos lá na célula do Horizonte. Que coisa maravilhosa. Depois da palavra, aquele churrasquinho. Meu Deus, que coisa melhor, né? Que coisa melhor. Pode me chamar mais vezes, pastor. As pessoas pensam assim, magrinho, né? Não come não, né? Ah, não pode me chamar. Se tiver churrasco, tiver café. Eu já cheguei aqui, bebi um café, a irmã Eliane, né? Eliane me chamou, mas não tomo café, eu boto fraco, gente. Porque o crente vive café e a esperança, né? Tem que ter o café e a esperança, né? Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui, como o pastor disse. Eu estou com a minha esposa, essa mulher aqui, você fica de pé, né? Para te ver. Olha só como Deus é bondoso, né? Eu não teria capacidade de conquistar essa mulher, mas a unção do Senhor está sobre mim, né? Me permitiu casar com essa princesa, né? Aleluia, né? Diz que a presença do Senhor formoseia o rosto, né? Então, quando ela me viu, na presença do Senhor, ela me viu um pouquinho mais, ou menos feia, ou mais bonita, não sei, né? Está comigo a minha sogra também, que me acompanha sempre, né? Glória a Deus. Diz que a sogra tem uma. Para mim não, minha sogra é minha segunda mãe, né? Ainda mais que sempre quando tem escola dominical, quem é que faz o café? A sogra, né? Então a sogra não pode faltar, tu tem que ter o sogra todo o tempo, e se tiver o café melhor ainda, né? Está conosco também meu filho Tiago, está junto com as crianças, subiram, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou da igreja metodista em Água Branca, distrito de Realengo. Trago um abraço de toda a minha igreja, do pastor Fabrício, de quem está, estou debaixo da unção dele, né? Mas eu tenho uma palavra dos céus para a tua vida, você crê nisso? Há uma palavra de Deus para a tua vida, uma palavra revelada, porque quando os céus se abrem, é para revelar algo para nós, é para nos mostrar algo de novo, aquilo que a gente não viveu, não experimentou, mas que o Senhor já preparou nos céus para cada um de nós. Quando nós falamos de céus abertos, falamos de algo que o Senhor, Ele rasga os céus para falar decretos dos céus para a nossa vida. E deixa eu falar para você, igreja, toda vez que o Senhor fala algum decreto para a nossa vida, ninguém pode revogar. Se Deus falou que vai fazer, vai acontecer. Se Deus falou que tu é, você é. Só que a gente precisa entender esse processo. Então louva a Deus pela vida do pastor Fernando, no qual Deus deu essa missão de céus abertos. Porque hoje o Senhor, Ele quer mais ir no fundo e no profundo desses céus abertos. Quantas mensagens nós, como igreja aqui falamos, quando o céu se abre e vem o favor de Deus, a graça do Senhor, o favor, aquela bondade de Deus, o favor imerecido que nos alcança para nos abençoar e para gerar milagre. Toda vez que o céu se abre, é para gerar milagre na tua vida. E o Senhor, Ele quer mais uma vez decretar milagre para a tua vida, milagre para a tua família, milagre para onde você vive, milagre para a tua família. Você crê nisso? Abra a tua Bíblia aí, no livro de Apocalipse. Eu vou falar de céus, vou falar de revelação. Nada melhor do que no livro de Apocalipse, capítulo 5. Mesmo assentado, com a mesma reverência, se estivéssemos em pé, vamos ler o texto. Apocalipse 5. E diz assim a palavra de Deus: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, que é digno de abrir o livro e de desatar os selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra,
Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Diz aqui a tua palavra, Senhor, cumpre nós, os teus propósitos, Senhor, que já foi determinado nos céus. Que o Senhor possa nos abençoar nesta hora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu falaria: céus abertos revelam a glória de Deus para nos consolar. Os céus abertos vão revelar a glória de Deus. E essa glória de Deus, ela tem várias vertentes, mas nesta manhã eu quero falar que a glória de Deus vai nos encaminhar para um consolo, para uma esperança. Porque quando nós falamos de céus abertos, precisamos entender, igreja, de que céu nós estamos falando. Que céu que é esse que o pastor Fernando sempre está falando, céus abertos? A Bíblia vai dizer que existem alguns tipos de céus. Como assim, Diego? O céu tem mais de um céu? Tem mais de um céu. Tem alguns que vão dizer que tem até 7 céus. Mas a Bíblia vai nos relatar 3 céus. O primeiro céu, a gente precisa entender, é o céu que quando nós olhamos, chamamos ele de firmamento. É onde estão as nuvens, estão o sol, com as estrelas. Esse é o primeiro céu. Mas não é esse céu aberto que nós estamos falando. Não é esse céu que nós olhamos, hoje o céu está aberto, está um mergulho na praia. Não é esse céu que nós estamos falando. Tem um outro céu. O segundo céu é onde nós estamos o tempo todo batalhando, porque a nossa arma não é contra a espada, não é com essas armas, são com armas espirituais. Então o segundo céu, nós chamamos o céu a região celestial. É onde estão os anjos, onde habita os serafins, onde ele sai do trono e rasga os céus, trazendo decreto para a nossa vida, trazendo decretos dos céus. São uma região celestial. É quando nós oramos e vai para lá. É uma luta, é uma batalha. Mas não é esse céu que eu também quero falar, pastor Fernando, mas eu quero falar do terceiro céu. E é esse céu que está se abrindo hoje para a minha vida, para a tua vida, para me abençoar, para te abençoar, para abençoar a vida da igreja. Que céu é esse? Eu vou dizer que terceiro céu é esse. É o céu, é o trono de Deus, aonde o Senhor está sentado no seu trono, aonde está, aonde nós queremos chegar, aonde nós queremos estar, porque a Bíblia vai dizer que um dia nós nos apresentaremos diante do trono dos céus e Ele vai julgar as nações, Ele vai julgar a todos. E é nesse céu que eu quero estar. É nesse céu que eu quero habitar. É esse céu que tem que se abrir e a gente acessar. Então, esse terceiro céu que eu estou falando é isso. É onde saem os decretos de Deus, que vai intervir na história da humanidade. É de lá que saem os decretos, é de lá que saem os comandos. Ei, milagre da tua vida. Ei, estou abrindo a tua nave. Ei, estou abrindo uma porta de emprego. Ei, que estou trazendo o teu filho de volta. Ei, que estou curando alguém na tua família. É de lá desse terceiro céu que saem os decretos para a humanidade, onde o Senhor vem e intervém na nossa vida. E a Bíblia vai dizer que 2 pessoas tiveram acesso a esse terceiro céu. Ah, como eu queria estar lá. Vou dizer aquela canção: como eu queria estar lá, se eu pudesse estar lá. Queria só para ver meu Deus, só cantando assim. Eu quero Santo, Santo é o Senhor. Ah, como eu queria estar lá. E a Bíblia vai dizer que 2 pessoas estiveram lá. E a primeira pessoa que a Bíblia vai relatar que esteve nesse terceiro céu foi o apóstolo Paulo. E diz a Bíblia que ele acessou esse terceiro céu. E Deus dá a ele revelações
você pegou para a tua vida, mas são 6 meses o Senhor abrindo o céu para te revelar algo para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para o teu emprego, para o teu negócio. Céus abertos declaram a revelação de Deus. E Paulo ele chega lá. E quando Paulo chega, ele fica espantado com o que ele vê. Porque no céu ninguém consegue. E diz que lá, vamos ver, que diz lá, segundo Coríntios 12, verso 12. Olha só, quando Paulo ele acessa esse terceiro céu, se você puder colocar aí para mim, eu agradeço. 2 Coríntios 12, verso 12, ele acessa, ele começa a ver algo que ele não consegue nem mencionar, nem trazer para o povo. Olha, 2 Coríntios 12, só para que a gente possa entender que quando ele acessou esse local, ele não conseguiu descrever e é verdade que não convém gloriar-me. Passarei as visões e revelações do Senhor. Pode passar? Conheço um homem, Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus não sabe. Ele foi arrebatado ao terceiro. Pode passar. E sei que o tal homem, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus não sabe. Verso 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que o homem não é lícito falar. Esse homem, ele chega aos céus, ele vê a revelação de Deus, ele vê o terceiro céu, ele vê o trono de Deus, ele vê as coisas maravilhosas. Diz que nos céus são ruas de ouro. E aí eu falei para a igreja: ei, igreja, você acha que você vai pisar na rua de ouro? Não! Porque o ouro é semelhante à rua de ouro. Porque onde nós iremos pisar, o ouro é fichinha, porque o ouro a traça corrói, e lá no céu as traças não corroem nada. Ou seja, no céu é muito mais do que ouro. E esse homem, ele vai ao terceiro céu, ele começa a contemplar as coisas, e quando ele volta, minha irmã, a gente fica curioso. E sabe o que Paulo ele vai dizer para mim e para você? Ei, Paulo, o que tu viu lá no céu? Não posso falar. Gente, meu Deus do céu. Isso aqui então tá, pastor. Eu fico com raiva de Paulo. Porque Paulo viu, não conta nada, gente. Como eu queria estar lá, como eu queria saber. E Paulo acessa esse lugar, ele chega para eles: tem coisas que eu vi que são palavras inefáveis, eu não sei nem pronunciar. Mas porque Paulo, ele tinha um coração de pastor. Porque o pastor, ele tem cuidado com as suas ovelhas. A visão de um pastor, ele vai falar assim: vamos escandalizar a igreja. Porque quando nós pensamos no céu, nós pensamos no anjinho, bonitinho, né? Com aquelas asas, lourinho, né? Com aquela auréola, né? Coisa maravilhosa. Mas quando chega no céu, tu vai ver os anjos, um com uma cara de águia, outra cara de boi, outra cara de leão, com duas asas não, são 6 asas, 2 ele tampa, 2 ele voa. Você está preparado para ver tantas coisas assim? Tem gente que vai se espantar, gente, porque a gente cria o céu do jeito que ele não é. E Paulo, ele chega no céu, ele fala assim: se eu falar que tem anjo, um cara de monstro, imagina aí, gente, para mim, quando a Bíblia fala que tem um anjo, começa a imaginar na cena: será que só eu? Um anjo com 6 asas, na frente é um bicho, do lado aqui é um outro bicho, do outro lado aqui é outro bicho. Gente, eu saio correndo. Se Deus não me revelar, eu saio correndo. Por isso nós estamos falando de céus abertos para revelar a glória de Deus. É muito mais do que ele está imaginando. E Paulo, ele acessa ele com medo de mim. Então eu falo isso para o Rodney: hoje ele vai sair correndo. Então eu vou poupar, Rodney. Eu vou poupar. E o coração de pastor é sempre assim. Pastor Fernando, às vezes, ele vai ter uma revelação dos céus para a vida da igreja. Mas quando ele chega aqui, ele não pode falar tudo o que ele viu. Então ele vai ter que interpretar, e ele vai ter que usar de metáforas. E o próprio Senhor fala assim: a isso, o reino dos céus é semelhante.
teologia, para que a gente não possa se suportar, para que a gente possa suportar. É assim, pastor? Às vezes o pastor vai ver uma guerra, mas o pastor não vai falar da guerra, porque ele vê a guerra, mas ele vê a vitória. Aí que o pastor vai dizer: igreja, se prepara. E Paulo era assim, com medo com aquele cuidado com o seu pastoreio. Paulo ele não vai contar nada, mas diferente é o evangelista. O evangelista é diferente. O evangelista ele recebe as revelações, taca a bomba e vai embora. O evangelista é sempre assim. Vai lá e fala mesmo: ei, tem que ouvir do Senhor. Ei, Deus está te mostrando, Deus está fechando sepultura, vai para a igreja agora. E eles falam mesmo, e traz a pessoa, porque esse é o papel do evangelista: ir lá evangelizar, trazer a pessoa, falar as verdades, nua e crua, confrontar. E traz aqui, pastor Fernando, aqui eu trouxe essa pessoa para você cuidar. Aí o pastor vai ter um cuidado, o pastor cuida, o evangelista confronta. Aquilo que Deus revela para o evangelista, ele vai sempre anunciar aquilo que Deus está mostrando. E João era um evangelista, e João também ele tem uma visão do terceiro céu. Mas no caso de João, Deus ele vai falar assim: ei, vai ficar só para tu não, conta para geral, finge que é fofoca e espalha para geral. Já viu essa expressão? A gente tem que fazer isso. Pegou o evangelho e finge que é fofoca. Deus me perdoa por essa palavra. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa anunciar a toda a criatura. E Deus fala assim: não guarda para você, João, o que eu estou te mostrando, o que eu estou te revelando, das coisas que estão acontecendo, das coisas que vão acontecer. Apocalipse 1 vai dizer isso. Acompanha comigo aí, Apocalipse 1. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, João, para que mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo os enviou e as notificou a João, seu servo. Então, quando o João ele vai ter essa revelação, já é um propósito diferente de Paulo. Paulo ele teve uma revelação, mas ele teve que cuidar. João não, João ele tem revelação, ele tem o papel de comunicar as revelações de Deus. E quem era João? João foi um discípulo, um jovem discípulo, que aceitou Jesus e começou a caminhar com Deus. E o João ele é conhecido como discípulo amado pelo vínculo que ele tinha com Cristo. Aquele que estava mais próximo de Cristo, foi até o fim com Cristo, até a cruz com Cristo, viu Cristo ressurreto. Cristo os envia, e João também é aquele que vai pregar e anunciar. E todos nós somos como João, aquele que recebe a mensagem, mas somos enviados a anunciar as maravilhas de Deus. E toda vez que Deus nos envia, irmão, irmã, tem agonia, como diz um amigo meu lá dentro, tem batalha, vai ter aflições, mas fica tranquilo, porque quem tem promessa de Deus não morre. Deus protege, Deus zela para a tua vida. Pode passar por problema? Pode, mas Deus zela para a tua vida. Diz que depois que os discípulos eles foram enviados a pregar a palavra de Deus, eles foram perseguidos a tal ponto que mataram todos os discípulos de Cristo Jesus. Uns morreram crucificados, outros decapitados, outros foram, mortes terríveis. Tentaram matar João também, mas João tinha um propósito, e o propósito dele ainda não tinha sido cumprido. Então, quanto mais perseguiam, matavam as pessoas, mais o evangelho crescia, mais o evangelho expandia. Quanto mais perseguição na minha vida, na tua vida, meu irmão, mais vitória tem para a minha vida e para a tua vida. E quando eu digo vitória, não é somente para mim, mas é para aqueles que estão perto de vocês, para os filhos, para os teus netos, para os teus vizinhos, porque a bênção ela é transbordante, ela passa de nós para aqueles que estão perto de nós. E aí, vamos matar João. A Bíblia não diz isso, mas a história vai dizer que pega João e fala assim: esse João está dando muito trabalho.
um outro rei que não sou eu. Pega esse João, taca no caldeirão, enche de óleo quente, taca ele, vamos matar ele vivo com óleo quente. E quando taca João dentro do óleo, dentro do caldeirão, diz a história que não acontece nada. Aumenta o fogo. Eu imagino o João vai falar assim: pode aquecer, porque o fogo do Espírito Santo está comigo. É o Senhor que está cuidando, é o Senhor que está purificando. Esse fogo não é nada diante do fogo dos céus, Deus. Não é nada. E ia falar assim: não dá, gente. Se o povo ficar sabendo que João passou por isso e não morreu, verdadeiramente vão acreditar nesse Deus. Então, como eu vou fazer para esconder essa história que esse Deus existe? O mundo tenta apagar a história que Deus existe, que o céu se abre em favor de nós. Nós somos a testemunha que Deus existe. A Bíblia revela Deus, mas Deus é revelado através da minha vida e da tua vida. Quando Deus abre os céus e faz o milagre nas nossas vidas, amém? Então eles falam assim: vamos jogar esse cara numa ilha. Aí ele não vai poder falar com ninguém. Vamos botar ele ali para que ele possa ser esquecido. E joga o apóstolo Paulo nessa ilha, a ilha de Patmos. E diz que quando o povo era exilado, pegava a pessoa e jogava ali no barco, assim no barco, e ele tinha que se virar, que se ele não fosse nadando. Essa história, tá, gente? Não está na Bíblia, mas a história vai dizer isso. Que as pessoas tinham nadando, senão eles morriam afogados. Tamanha perseguição que tinha. Mas na ilha de Patmos, aonde estava o deserto, aonde estava sozinho, vem a voz do Senhor para João. Ei, igreja, muitas das vezes o Senhor nos tira de cenário onde tem muita gente, e Ele nos coloca no deserto, nos coloca no local onde não tem ninguém, para que possamos ouvir a voz do Senhor. Porque a gente está numa agitação e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Eu não sei você, mas eu de vez em quando, pastor, eu falo assim: eu vou fazer o Pix para pagar uma conta. Pego o celular, e quando eu abro o celular, Elisete, vê um zap, pedido do zap, eu entro no zap, e eu falo: fulano de tal, mandou mensagem para mim. Aí daqui a pouco tu entra no Instagram, daqui a pouco aí tu fala: o que eu fui fazer mesmo no celular? A gente anda muito distraído, e muitas das vezes essa distração também é com a voz do Senhor. O Senhor quer falar, o Senhor quer revelar, e a gente está distraído, e o Senhor fala assim: ei, eu quero falar com você, meu filho, eu quero falar com você, minha filha, por isso eu estou te tirando desse local que tem muito barulho, para esse lugar, para que você possa ouvir a minha voz. Porque quando eu falo, algo vai acontecer. E aí Deus ele vai levar João para essa ilha, e aí o anjo começa a revelar, começa a falar: escreve aí, João, para as 7 igrejas da Ásia. Interessante que agora o parâmetro para João muda, porque quando Deus fala para Paulo, escreve, o apóstolo Paulo vai escrever para a igreja. Agora que o nível aumentou. Agora o apóstolo está ouvindo da voz do Senhor: ei, escreve para 7 igrejas, envia para o anjo da igreja, envia isso para o pastor, aquele que tem a responsabilidade, porque eu tenho visto a tua obra, eu tenho visto o que vocês têm feito, e uns eles se alegram, outros nem muito, e em todas as eras ele faz isso para alertar a igreja, para voltar ao primeiro amor. É isso que Deus faz, nos chama de volta, alinha a rota, corrige. E João ele vai escrever para as 7 igrejas. Já no capítulo 4, aí sim, se puder botar aí capítulo 4, ele vai, depois dele ter todas as revelações, capítulo 4, verso 1, a gente vai ver algo interessante. Até então ele não tinha acessado o terceiro céu. Agora sim chegamos nesse ponto, depois dessas coisas, que coisas que o anjo tinha revelado para ele, alertar ao anjo da igreja. Ele falou assim: olha, eis que estava uma porta aberta no céu. Ei, tem porta aberta no céu para a tua vida, amém? Tem porta aberta para a tua casa, para a tua família. Olha só que diz: e a primeira voz que, como de trombeta, ouviram falar comigo, disse
Versículo 2: e logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto nos céus, e um assentado sobre o trono. Agora Paulo, diferente de Paulo, João começa a abrir e falar assim: aqui tinha um trono, aqui tinha os anciões, aqui tinha os serafins, e começa a descrever para que eu e você pudéssemos entender como é o céu, como nós viveremos com ele. E aí ele vai detalhando, João vai contemplar, e como nós cantamos aqui, como nós queremos estar lá, coisa tremenda. E aí a gente chega no capítulo 5, onde nós começamos essa ministração. No capítulo 5, depois que ele contempla todo o trono de Deus, João vê um livro selado. Que livro é esse, Rodilei? Esse livro é a história da humanidade. E quando João vê aquele livro, ele chora. Porque como está a humanidade? Vai de mal a pior, não é? A gente falava de rumores de guerra, quando a gente fala de guerra mesmo. É Estados Unidos entrando na guerra. É guerra lá na Ucrânia, guerra. E João olha assim: meu Deus do céu, a história está selada, a história está fechada. E João ele começa a chorar, porque a humanidade vai de mal a pior. E é nessa humanidade, essa sociedade, que o teu filho vai viver, o teu filho vai viver, os teus netos vão viver. E João chora porque ele sabe que tem pessoas que ele ama e vive nessa condição de uma história que não tem nada bom. A gente vai se cercando de cuidados para viver, e tem gente que fala que até sobrevive. Então João chora ao ver esse livro selado. E deixa eu abrir um parênteses, porque a Bíblia vai dizer que no céu não há tristeza, no céu não há choro. Mas Leia, você está dizendo que João chorou no céu? Tem coisa na Bíblia que a gente fica bugado, não pastor? Mas esse choro não é um choro de tristeza, mas é um choro de compaixão. Não é um choro de dor, mas é um choro que ele está olhando e fala assim: eu não quero que os meus filhos façam isso, eu não quero que os meus irmãos façam isso, eu não quero que minhas próximas gerações passem por isso. Então João chora de compaixão. E esse chorar, um choro de angústia. A gente vê João angustiado, ele começa a contemplar o trono de Deus, ele começa a contemplar o terceiro céu, e quando ele vê, ele foca naquele livro, ele chora e gera uma angústia. E deixa eu falar com você, a ansiedade gera isso, porque ele olha aquele livro, gera uma ansiedade nele. Como que isso vai acontecer? É como diz o Chapolin Colorado: e agora? Quem poderá me defender? É mais ou menos isso, irmão. Ele vê assim, ele começa a ter uma angústia, uma ansiedade do que vai acontecer agora, pastor. O mundo está arruinado. E ele foca só naquele livro. E ele chora com angústia. A ansiedade faz isso com a gente. E nesta noite o Senhor, Ele quer libertar pessoas de ansiedade. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. Verso 5 do capítulo 5. Olha só o que vai dizer. Depois que ele está angustiado, e disse-lhe um dos anciões: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, venceu para desatar o selo. Ei, João, não se angustie. Ei, João, não chore. Ei, igreja, não fique angustiado. Ei, igreja, joga a ansiedade de lado. Eis que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. Sabe o que isso significa? Quando ele abre o livro, ele intervém na história da humanidade, ele intervém na minha história e muda a minha história de coisa ruim
venceu para abrir o livro. Então, diante que ele ouve, sabe o que isso acontece? Ele dá uma chorando. A visão dele muda. Quando nós estamos ansiosos, como que eu vou resolver aquele problema? Como que eu vou resolver aquele diagnóstico? Como que eu vou resolver aquela situação da minha família? Nós ficamos focados, nós ficamos angustiados, nós ficamos desesperados. E quando nós ouvimos uma voz, repita comigo, a voz. Mais uma vez, a voz. Quando nós ouvimos a voz dos céus, o Senhor muda a nossa visão. A gente está tão focado no problema, e Deus fala assim: ei, para um pouquinho que eu venci, eu sou leal da tribo de Judá. Ele muda a nossa visão e diz: olha, opa, tem solução para minha vida, tem solução para minha casa, tem solução para minha família, tem solução para minha empresa, tem solução, porque o leal da tribo de Judá venceu para abrir o livro, para mudar a história, para mudar rumo, para intervir, para decretar algo que ninguém pode revogar. Então, diante da voz, a nossa ansiedade, ela cai. Porque quando nós estamos ansiosos com alguma coisa, a gente fica como cego. A gente está tão, sabe? João, ele estava no trono ali, no céu. Tinha o Senhor sentado antes, os serafins, tinha os anjos. E João, ele está preocupado com o livro, mas do lado dele estava o leal da tribo de Judá. Lá ali do lado dele tinha pessoa que podia tomar a rédea da história da humanidade. Ei, deixa eu falar para você, não perca o foco no Senhor, porque quando nós perdemos o foco no Senhor, o milagre ele para de acontecer. Pedro foi assim. Quando Pedro sai do barco, quando Jesus fala, ele escuta a voz do Senhor e fala assim: Pedro, vem, pode vir. Pedro, ele começa a caminhar sobre as águas, e todo mundo fala: ah, Pedro afundou, Pedro é um homem de pouca fé, mas só ele experimentou o milagre. Os outros já ficaram olhando ainda babando, mas só ele, eu nunca andei na água. Pedro pode falar assim: eu andei na água, andei pouco, andou, mas andou. E quando Pedro ele tira o foco, ele começa a gerar ansiedade. Ah, eu vou afundar. Ah, eu posso cair, vir o medo. A ansiedade vai tirar a nossa visão. E como faço para eu voltar para ter a visão? Quando eu escuto a voz de Deus. Ei, igreja, não deixe de ouvir a voz de Deus. Como eu posso ouvir a voz de Deus? Como eu posso ouvir a voz de Deus? Lê na Bíblia. Então, quando ele escuta, a visão dele muda. E aí o verso 6, a visão que ele teve. Então agora é uma visão mais angustiada. Diz aqui o texto: e eis que olhei, olha, eu estava olhando para o livro. Eis que olhei, eis que estava no meio do trono, dos quatro dos animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Verso 7: e veio e tomou o livro à destra do que estava assentado no trono. Aleluia. Ele veio e falou assim: ei, João, eu tenho poder. Ei, João, para de chorar porque eu tenho poder. Aleluia. Então a visão dele agora não é mais pelo livro, mas aquele que detém o poder sobre o livro. E no verso anterior, no verso 6, ele vai dizer algo muito interessante que eu quero partir para o fim e falar com vocês. Eis que estava no meio do trono, cordeiro como havia morto, mas tinha ressuscitado esse cordeiro nosso Senhor, e ele tinha 7. A Bíblia veio com as coisas, né? Tem gente que até não quer ler Apocalipse por causa disso, né? 7 chifres, mas o que significa os 7 chifres? Chifre na Bíblia vai significar poder. O 7 na Bíblia vai significar totalidade. Então, quando nós olhamos que esse cordeiro havia como 7 chifres, João está querendo dizer para aquele que está ouvindo
tem todo. Ah, meu Deus. Ei, João, olha só para mim. Eu tenho todo. 7 chifres. Todo poder. Ou seja, Ele é onipotente. O poder está nas mãos do Senhor. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Deus ainda ressuscita os mortos. Deus ainda traz de volta o filho que está fora da presença. Deus ainda cura o câncer. Deus ainda faz milagre, porque o meu Deus, Ele tem todo. Não há nada, não há impossível para o meu Deus. Não é impossível para o nosso Deus, porque Ele tem todo o poder. E vai dizer mais, Ele tinha 7 chifres, mas Ele também tinha 7 olhos. E agora complicou, né? 7 chifres, mas também tinha 7 olhos. 7 é tudo, é totalidade. Então, olho vê. Então, o Senhor é aquele que tudo vê. Então, além de Ele ser onipotente, Ele é onisciente. Meu Deus, aquele que sonda esquadrinha os nossos corações. Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu faço uma cama no mais abismo, tu estás. Não tem como se ausentar do Senhor. O Senhor, Ele está vendo de tudo. Ele tem ciência de tudo. Nada passa despercebido do Senhor. Ah, eu tenho problema, o Senhor me esqueceu. Não, Ele não te esqueceu. Ele não me esqueceu, porque o Senhor tudo vê, tudo sabe. Ele está vendo nossos problemas. Assim como João, ele quer dizer para nós nesta manhã: ei, João, agora um pouquinho, as coisas estão acontecendo, mas o controle nunca saiu das minhas mãos. Eu vou intervir na hora certa e vai ser lindo o meu milagre. Porque o Senhor fará. Aleluia. Aleluia. Então ele tudo vê. Fala também de 7 espíritos, ou seja, Ele está em toda a terra. Então Ele é onipotente, onisciente, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Talvez você está aqui sorrindo, como falei assim na igreja, mas em casa tu está chorando pelo filho, chorando por um problema. Deixa eu falar, quando você está aqui, Deus está lá agindo lá. Aleluia. Agindo naquele problema, naquela situação. Você está sorrindo, mas só o Espírito Santo sabe qual é o teu problema. Às vezes você diz: eu não tenho nenhum problema, glória a Deus, mas o Senhor está preparando o futuro que você nem viu. Algo maravilhoso, ainda melhor do que você está vivendo, porque Ele está à frente, Ele está em todos os lugares. Ele já está abrindo porta, Ele já está abrindo, sabe, situações, Ele já está preparando o local, Ele já está preparando os preparativos, Ele já está preparando o berço, Ele já está preparando o enxoval, pastor, Ele já está preparando o crescimento, Ele já está preparando tudo, porque Ele é onipresente. Ele já está lá, Ele já está lá. Então, no verso 8, vai dizer: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso. Cheias de incenso. O que são isso? São as orações, são as minhas orações, são as tuas orações. Ei, João viu o seguinte: quando ele tomou o livro, ele pega o livro, porque tem uma igreja orando, tem uma mãe orando, tem um pai orando. Ele viu assim, ele pega, sabe, uma taça cheia de orações do seu povo, da sua igreja, dizendo: ei, eu te ouvi, eu estou recebendo essa taça cheia de orações, porque eu sou o leão da tribo de Judá e venci para abrir o livro. Então não pare de orar, não pare de clamar. Verso 9: e cantava
um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de ouvir os seus selos, porque foste morto, Jesus, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. João, quando ele acessa o trono, ele escuta um som: santo, 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 santo Senhor, imparável. E quando ele entra, acessa ali perto do trono, ele entra angustiado, aí ele escuta a voz do Senhor, e aí ele vê as orações do santo subindo, a visão dele muda, e agora ele vê um novo cântico. Deixa eu falar para você, quando nós ouvimos a voz de Deus, levantamos as nossas orações para ele muda a nossa visão, mas ele nos dá um novo cântico, um cântico de vitória para a nossa vida. Tem uma nova canção para a tua vida, tem uma nova canção para nossas vidas. Para finalizar, 10, 11. E para o nosso Deus nos fizeste sacerdote, e reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz dos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número deles milhões e de milhões, milhares e milhares. Verso 12. E com grande voz diziam todos: eu quero fazer um ato profético agora. Eu quero me unir aos 24, os anciões, os animais, os seres viventes, eu e você. Só que ele diz aqui que eles diziam com a voz sussurrando? Não. Ele diz aqui que era com a grande. No 3. Digo. Vamos lá, no 3, hein? Com grande voz. 1, 2, 3. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Eu quero terminar dizendo: João chegou ao trono dos céus. Lembra que ele chegou e estava o quê? Chorando. João ele chega chorando. João chega angustiado. Mas agora, quando nós chegamos aqui, a revelação fez ele ver que através das orações dos santos diante dele houve um novo cântico. Diz ali que agora ele não só mais vê, mas agora ele vê e ouve. Ele via as pessoas cantando, agora ele vê e está ouvindo. Ou seja, agora nós temos um novo cântico, nós proclamamos a vitória com esse ato profético. Eu quero que você se coloque de pé, eu quero que você entenda. Talvez você chegou aqui chorando, mas esses 6 meses, esse processo de João, talvez quando começou a campanha Céus Abertos, em janeiro, quero que você traga à memória alguma coisa, alguma situação, talvez trouxe você a angústia, mas o céu foi te revelando. Deus foi dando as visões através das ministrações de céus abertos. E aí você começou a mudar a tua visão. Você chegou hoje, o Senhor está falando: eu não sou mais te dando uma visão, mas eu estou te dando ouvidos sensíveis ao Espírito Santo. Talvez você chegou em janeiro chorando por alguma situação, angustiado, mas hoje o Senhor quer dar um novo cântico de vida e de vitória sobre a tua vida. Se você recebeu essa palavra, se essa palavra faz sentido para você, eu quero orar pela tua vida. Eu quero declarar que todo medo, toda angústia vai cair até agora em nome de Jesus. O que está trazendo ansiedade aí para a tua vida? Tem que orar para o Senhor, porque o Cordeiro de Deus, o leal da tribo de Judá, ele tomou um livro para abrir os selos e
Deus se abriu nesta manhã para todos. Aleluia. Oh, os céus estão se abrindo, Roberto, meu irmão. Deus que fala, Deus que cumpre. João viu a cidade santa aparecer, o Senhor intervém. Quem é o homem para dizer o dia que